O jagunço Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, e que cometia seus crimes na cidade do Rio de Janeiro, capital daquele estado, foi preso depois de se entregar para a Polícia Federal no último dia 24 de dezembro, véspera de Natal. O criminoso atuava na zona oeste da capital e estava foragido desde 2018. A prisão dele ocorreu depois que os patronos, entre aspas, do criminoso entraram em negociação com a Polícia Federal. Ele não quis ser preso pela Polícia Militar ou Polícia Civil daquele estado. Bom, da prisão dele, caríssimos ouvintes e internautas, nós temos que fazer algumas ponderações. É claro que depois de ser preso e ter se entregado, este criminoso, este jagunço, ele passou pela audiência de custódia. Antes de passarmos adiante no comentário sobre a prisão dele, eu gostaria de fazer uma pausa ou um parênteses nesse ponto. Infelizmente, muitas pessoas têm confundido o que é uma audiência de custódia. É uma legislação recente e que veio complementar o que sempre existiu no Código de Processo Penal, onde, quando a pessoa é presa, principalmente se em flagrante, o delegado, antes da audiência de custódia, tinha 24 horas para avisar o juiz da prisão da pessoa presa. Como provavelmente nem todos os estados cumpriam essa medida, o governo federal, a Câmara dos Deputados e o Senado criaram a audiência de custódia. Então, ao contrário do que se diz, ao contrário das asneiras que se falam por aí, a audiência de custódia não foi inventada para soltar prisioneiro. Primeiramente, a prisão só é mantida depois do flagrante, ou depois de um caso como esse, se realmente a liberdade do réu ameaçar o processo, ameaçar as testemunhas ou ameaçar o resultado de uma sentença. Fora isso, ele é solto. Isso é a lei. Mas não é uma invenção brasileira isso. Isso é uma criação desde a época da Revolução Francesa, quando todo resquício do direito penal da Idade Média foi substituído pelas leis napoleônicas e, vagarosamente, estes princípios se alastraram no mundo inteiro. E no Brasil também. Portanto, não vamos brincar aqui de criar a prisão pela prisão, a pessoa está presa e condenada já antes de qualquer sentença. Pode ser o maior facínora do Rio de Janeiro, pode ser o maior jagunço do Rio de Janeiro. Nós não podemos abdicar de cumprir a lei, sob pena da sociedade estar se rebaixando ao patamar do criminoso. Ah, mas ele é um criminoso, ele matou gente. Mas nós não podemos cometer crime para punir criminosos. Essa é a questão. Nós devemos ser civilizados. Se a pessoa tem a opção de não seguir a civilidade, isso é um problema dela. Nós devemos seguir a civilidade. Ah, mas aí a pessoa vai responder livre. Vai ficar solta enquanto responde o processo. Olha, mas caríssimos internautas, o princípio é o da liberdade e a prisão somente depois da sentença transitada em julgada ou quando a liberdade do réu ameaçar o processo, as testemunhas e o resultado, como por exemplo um perigo de fuga, aí sim se aplicam as prisões cautelares do direito penal. Fora isso, nós não podemos abdicar da lei. Nós não podemos sair desta linha. Claro que, como fala o doutrinador Tales Castelo Branco, no seu livro Da Prisão em Flagrante, o brasileiro
tem um fetichismo pela prisão e tem uma falsa ideia que é disseminada por, infelizmente, muitas mídias, não só internet, mas telejornais, rádio-jornal, jornal escrito, que a pessoa tem que ser presa. A pessoa tem que ser presa. A pessoa cometeu alguma coisa, ela tem que ser presa. Depende. Depende de todo o processo. Ou nós somos civilizados, ou nós caímos de vez na barbárie. E a medida da civilização, de manter uma civilização, é o respeitar as leis, como já citava Homero no século X a.C. Um homem que não respeita as leis deve ser tido como um sem lei, um sem pátria, um sem lar. Então vejam como que o princípio de respeitar as leis é antiquíssimo, do século X a.C., ou seja, um princípio que já tem 3.000 anos, pouco mais, pouco menos. Ah, mas então ele foi inocentado? Não, ele não foi inocentado, ele vai responder o processo. E aí, depois de condenado, ser condenado e transitado em julgado, aí ele é preso. Essa é a lei. Ah, mas então vai ter impunidade? Não. A impunidade existe se o Estado, sabendo que alguém cometeu um crime, ele não abre um inquérito, ele não investiga, ele não manda para o juízo e ele não segue o trâmite legal. Ali sim teria impunidade. Quando a pessoa ela é presa porque se suspeita que ela cometeu um crime, se faz todo um processo, inquérito, processo, julgamento, ainda que ela seja inocentada no final, não houve impunidade, ao contrário do que muitos querem dar a entender. Então esse é um ponto crucial que infelizmente tem passado desapercebido por grande parte da nossa imprensa, onde jornalistas desinformados ou no calor da emoção falam mais besteiras do que qualquer pessoa possa imaginar. Quanto à questão do miliciano, que eu prefiro chamar de jagunço, que miliciano já é um enfeite do tipo de crime que ele comete. Na realidade, nós sempre tivemos aqui o jagunço. Já no início de Portugal, existia a guarda privada que ajudava o rei a governar. Isso, como nos fala Raimundo Faoro, advogado e sociólogo dos anos 70. Depois, quando nós criamos o Brasil, no Brasil Colônia, nós criamos um sistema de capitanias hereditárias, onde o capitão donatário, ele recebia uma gleba de terras gigantescas em relação ao Brasil, em relação à Europa, mas aqui no Brasil, e ele não era um funcionário público, ele gerenciava aquela capitania. Nós tivemos ao todo, se não me falha a memória, falando assim de cabeça, 12 capitanias hereditárias no Brasil. E só 2 ou 3 vingaram. Mas o esquema de capitania hereditária era um senhor particular que gerenciava a capitania, fazendo a terra produzir, levando o resultado desse produto ao rei de Portugal, e claro, ganhando o quinhão dele, e gerenciando inclusive a questão da segurança. E aí ele passou a ter soldados, mas não eram soldados funcionários públicos, eram pessoas que ele arrumava para trabalhar para ele, o que nós chamamos de jagunço hoje em dia. E a política de então passou a ser o quintal da Casa Grande, como nos fala. Tudo isso a gente encontra em Gilberto Freire, também em Darcy Ribeiro, Caio Prado Júnior e etc. São vários autores bons no Brasil que falam desse período. Eu não entendo até hoje o porquê nós não evoluímos daquela mentalidade. E nós passamos toda a colônia com esse esquema
de poder. Quando chega o Império Brasileiro, depois da independência, o esquema continua mais ou menos o mesmo, um pouco mais sofisticado, a partir de 1822, 1825, e quando termina o Império e começa a República, o esquema de poder continua o mesmo. O que patrocinou a manutenção desse esquema, e talvez tenha até acirrado, é o regente Feijó, na época da abdicação do Dom Pedro I, e quando aqui fica um grupo de regentes para governar o país, em nome do Dom Pedro II, que ainda era menor de idade. Um dos regentes, o regente Feijó, ele não confiava no exército brasileiro. Então ele criou o que foi chamado na época de Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional tinha como comandante os fazendeiros, mas o fazendeiro não era militar. Então ele deu a cada fazendeiro comandante da Guarda Nacional o título de coronel. Daí que nós, na história, chamamos os grandes fazendeiros que comandavam regiões políticas de coronel. Depois veio a Polícia Militar, baseada nessa Guarda Nacional e remodelada pelo Getúlio Vargas, mas a ideia do grande fazendeiro coronel persistiu. E esses coronéis, mesmo depois, durante a República, nos primeiros anos da República, eles mantiveram essas guardas particulares, que já não eram mais a Guarda Nacional, eram jagunços próprios deles, e comandavam regiões politicamente, no mesmo esquema do que nos fala o Gilberto Freire do Casagrande Senzala, e que nos lembra que foi mantido esse esquema, tanto Oliveira Viana quanto o Caio Prado Júnior, certo? Bom, todos os sociólogos que estudaram o Brasil nesse período falam desse esquema de poder. Aqui nós vamos ter então que o jagunço começou a fazer parte da cultura do brasileiro desde o Brasil colônia. E por uma falta de inovação, por uma falta de progresso político, nós mantivemos a ideia do jagunço. Nós mantivemos a ideia dessa força armada na mão de proprietários rurais que comandavam regiões políticas, que eram os coronéis. Então, para o brasileiro de hoje, que não teve um progresso político nesses anos todos, mesmo porque, como nos fala o Raimundo Faoro, qualquer progresso aqui era filtrado de modo a manter o poder dos donos do poder, como ele chama, certo? Ele chamava que essas pessoas, esses grandes fazendeiros, são os donos do poder, esses grandes proprietários antigos de terra, que depois trocaram a posição de grandes proprietários de terra pelo cargo político, pelo cargo de comando de regiões. Então, nós vamos ter aqui, por causa dessa falta de modernização política da mentalidade brasileira, por falta de um avanço da mentalidade brasileira no campo da política, nós vamos ter que o brasileiro hoje, ele acha o jagunço de hoje normal. Ele acha que é normal que alguém tome conta de uma região como esse senhor que foi preso no Rio de Janeiro. Mas se nós prestarmos atenção, não é ele o senhor de jagunços, ele é o jagunço. Tanto que a notícia que vem é que os patronos, entre aspas, dele, os patronos, no caso, os donos do poder, é que negociaram a prisão dele. E vejam, senhores, entre os patronos do poder existia inclusive uma deputada estadual. Para vocês entenderem, para nós entendermos então, que o que existe é um conluio de toda uma sociedade que aceita a presença do jagunço, que aceita que ele tem influência política através de alguns políticos e que tudo é normal. E nesse ponto, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo porque nós não temos, em termos de mentalidade, uma república livre.
Se nós temos uma mentalidade que existem senhores de jagunços, e que esses senhores de jagunço, antigos coronéis, como se falava na época do Brasil República Velha, é que comandam tudo, então nós não temos uma liberdade. Se nós não temos uma liberdade, aqui fica a minha pergunta: até que ponto a nossa democracia é uma democracia plena? Porque se nós não temos liberdade, se nós não queremos a liberdade, a grande parte do povo não quer a liberdade, prefere a convivência com o jagunço, com o político senhor de jagunço, com o coronel senhor de jagunço. Até que ponto a democracia fica só na urna eletrônica? Porque a democracia é, antes de tudo, uma questão de mentalidade política, onde cada pessoa sabe que o seu voto é secreto, sabe que seu voto é algo intocável, que ninguém possa perguntar. Como uma vez um ex-deputado aqui na cidade quis me perguntar em quem eu tinha votado. Ele não gostou da resposta que eu dei, porque o voto é secreto, foi o que ele ouviu. Que por princípio civilizatório, falei para ele, o voto é secreto. Mas quando grande parte da população brasileira lembra que o voto é secreto? Então, se ela está acostumada a esse jogo de poder, a esse jogo de jagunços, até que ponto a nossa democracia é plena? E aí me vem a pergunta, já emendando com um texto do João Guimarães Rosa. O sertão está por toda parte, o sertão está dentro de nós. Assim fala o João Guimarães Rosa no livro Grande Sertão Veredas. E também, no atual estágio que o Brasil tem, até que ponto a existência desses senhores de jagunço não está quebrando a unidade da federação? E se nós temos um Nordeste comandado, capitaneado por um senhor de jagunço, nós temos um Sudeste por outro senhor de jagunço, um exemplo, o Centro-Oeste por outro senhor de jagunço, cadê a unidade da federação? Cadê a soberania do país? Nós temos notícias, isso não é uma invenção minha, isso sai até normalmente no jornal, eles acham normal dar uma notícia dessa, a notícia é verdadeira, mas não é normal, que políticos no Rio de Janeiro mesmo têm que pedir licença e negociar com traficantes para fazer campanha política. Ora, o Estado não é livre? Se o Estado é livre, por que ele tem que pedir licença para um criminoso? Então o Rio de Janeiro não faz parte da federação? Ou faz parte entre aspas? E uma outra questão, aí sim, complicada, e tão complicada quanto as demais. Nós vimos na prisão deste senhor, que agora vai seguir o processo, vai ser julgado e etc. Nós vimos que existe em volta dele todo um aparato de políticos, de pessoas que o mantiveram foragido durante vários anos. Na Itália, isso é chamado de burguesia criminosa. A diferença é que aqui o crime, as quadrilhas, dificilmente eu quero chamar de crime organizado, as quadrilhas declaram que existem locais onde ninguém pisa se elas não mandarem. Lá na Itália que tem crime, lá em qualquer país que tenha crime, qualquer outro país, o Estado entra aonde é necessário entrar. Aqui existe essa força dessas quadrilhas. E essa força existe por causa do que eu falei antes da burguesia criminosa, ou seja, advogados, médicos, políticos, como nós vimos, banqueiros, porque é claro que se o crime está gerando dinheiro, alguém está mexendo com esse dinheiro. Então existem também contadores. Então vejam como existe toda uma burguesia em torno da quadrilha, em torno dos jagunços, em torno
dessas pessoas que cometem crime. E essa burguesia é uma burguesia criminosa. Eu acredito que essa seja a definição mais exata da questão. Eles podem até não cometer crimes, mas eles fazem parte de uma conivência do Estado brasileiro e da nação brasileira e da sociedade brasileira com as quadrilhas. De funcionários, juízes, promotores. Tudo isso tem que ser investigado. Quando na Itália o juiz Falcone, começou a descobrir os juízes ligados à máfia, é ali que a máfia perdeu muito terreno. Ela existe ainda hoje, mas não com a força que existia antes de 84. O grande problema, o grande entrave não eram nem os políticos ligados à máfia, mas os juízes e promotores ligados à máfia. Isso lá na Itália. Então, até que ponto essa burguesia criminosa também não contaminou essa parte da população? Tudo isso teria que ser investigado e levado a sério, se nós quisermos fazer com que o Brasil mantenha um status de independência. Bom, nós deveremos desdobrar esse assunto em outros vídeos, outros comentários e entrevistas, porque é uma coisa muito vasta. Eu acredito que eu já falei bastante sobre essa questão e depois voltaremos então a falar mais sobre esse assunto. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.